agora nós estamos vendo cada vez mais essa repercussão na própria mídia dos países europeus, dos países anglófonos, dos países do norte global, que mudaram, eu acho que da água para o vinho, a sua narrativa. Antes a narrativa era sempre o Hamas é mal, o povo palestino, né, a criança morreu, ninguém sabe como, né, uma bomba caiu na criança, sabe? Agora não, agora eles já estão usando a terminologia correta. Agora você já vê comentaristas, né, falando que é um absurdo, que estamos assistindo ao genocídio, estamos vivendo tempos muito horríveis, que algo tem que ser feito. Então, assim, mudou a retórica. E agora, quando representantes de Israel, diplomáticos, vão para a mídia aqui, você vê justamente os jornalistas não passando a mão na cabeça, mas confrontando esses representantes da maneira que um bom jornalista deve fazer. Então, eu estou achando que agora, talvez agora, depois de todas essas mortes, depois de toda essa carnificina, agora as coisas comecem a mudar, porque agora o norte global, as instituições do norte global, melhor dizendo, resolveram prestar atenção aos horrores sofridos pelo povo palestino. Porque o Netanyahu está desmoralizando o Ocidente. Ele está mostrando que o Ocidente é sinônimo de genocídio, o Ocidente é sinônimo de nazismo, né? E isso pega mal, né? Então as pessoas começam a ficar incomodadas. E aí, Zé, por conta disso também, o Biden pediu um cessar-fogo imediato ao Netanyahu, ameaçando alterar as políticas dos Estados Unidos em relação a Israel. Israel até deu uma recuada, disse que vai reabrir um corredor de ajuda humanitária, tal, aquela coisa, talvez para ganhar tempo, né, Zé? Mas de qualquer maneira, essa mudança de postura dos Estados Unidos, mesmo que seja meramente retórica, já mostra o crescente isolamento do governo nazista, genocida do Benjamin. Diga, Zé. Sem dúvida, há muitos analistas internacionais, muitos noticiários hoje, de ontem de noite para hoje, depois desse telefonema entre o Biden e o Netanyahu, em que o Biden passou realmente um pito nele, muita gente está falando em ultimato, né? Vamos ver até onde os Estados Unidos vão levar essas ameaças de cessar ajuda, de modificar a sua política em relação a Israel, que é uma política considerada de princípios nos Estados Unidos, uma política que tem a ver com os seus interesses estratégicos no Oriente Médio, mas tudo está girando realmente em torno do escândalo em que se tornou a cumplicidade dos Estados Unidos com Israel nesse aspecto do genocídio e os prejuízos que isso acarreta para a imagem do Biden, do Partido Democrata, e a erosão da sua capacidade eleitoral em seu próprio eleitorado. Até mesmo o Trump fez declarações, nós temos uma matéria hoje sobre isso, em 2 semanas ele deu 2 declarações contundentes, criticando severamente Israel, dizendo que Israel está perdendo a guerra das relações públicas, ou seja, está se isolando. É a constatação que também faz o Trump, que é um aliado incondicional, não só de Israel, como do próprio Netanyahu. Então, é uma situação realmente complexa, uma situação, eu diria, já periclitante do governo do Netanyahu. Claro que isso não muda a essência das coisas, mas é um ingrediente que precisa ser levado em conta na luta política nestes próximos dias. Exatamente. Bom, a Maria Aparecida tem toda a razão, que o mundo não pode naturalizar a violência extrema, onde o único culpado real é o monstro humano Benjamin Netanyahu, que já entrou para a galeria dos maiores inimigos da história da humanidade, ao lado de Hitler e outras figuras do tipo, né? Dos maiores assassinos de todos os tempos. A gente tem que lembrar que o Trump está fazendo isso justamente, não é por uma questão de... Ele é uma pessoa que abraçou o sionismo, né? A gente não pode esquecer isso do Trump. O ódio dele, no momento, ao Netanyahu é justamente porque o Netanyahu destruiu a reputação construída, né, de que Israel sempre era vítima, de que Israel apenas se defendia em um território hostil dos malvados árabes muçulmanos que, pobrezinhos, sempre tiveram, né, inveja deles por algum motivo. Não levando em consideração a questão do roubo de terras, mas, enfim, o Trump ficou bravo com o Netanyahu por ter justamente destruído uma das campanhas publicitárias com mais sucesso, né, no Ocidente nos últimos anos, especialmente nos Estados Unidos. Porque agora o que você está vendo é justamente empresas internacionais, algo que o Trump, né, como bom corporativista que ele é, sempre vai escutar, estão buscando maneiras de se afastar de Israel da maneira que puder. Então, por exemplo, isso é algo que está afetando a percepção do Netanyahu, né, como uma opção viável para ficar no governo, para ficar, né, na visão do Trump. E a gente não pode esquecer, nesse momento, também, que o Donald Trump e o Joe Biden, ambos estão sob muita pressão em relação a como os Estados Unidos irá agir, né, diante desse genocídio, se eles vão continuar mandando arma, apoiando incondicionalmente, ou se eles vão tentar fazer alguma coisa no sentido prático de ação
não somente de palavras ou de ações passivas, como, né, financiar o genocídio. E ambos não dão soluções nessas áreas, né? O Trump já falou em aniquilação total se ele estivesse no governo, e o Biden, né, usa, né, da retórica, mas mesmo assim o governo estadunidense, mais uma vez, enviou armamento de novo para Israel. Exatamente. Bom, a Olga Ruskin está dizendo, ó, não seria o caso de incluir os Estados Unidos como criminosos de guerra? Afinal, são os Estados Unidos que mantêm Israel. Sim, mas a percepção que eu tenho, Zé, é que os Estados Unidos vão escapar, vão soltar a mão do genocida e ainda vão posar de pacificadores no final, né?